Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre síndromes demenciais, com ênfase em doença de Alzheimer. Meu nome é Estefal Confeitosa, sou médica neuroradiologista e vou estar aqui com vocês falando brevemente sobre esse tema. Hoje nós temos 50 milhões de pessoas no mundo acometidas por alguma doença demencial. A prevalência ela dobra a cada 5 anos a partir dos 65 anos. E aos 85 anos de idade, existe uma prevalência de síndrome demencial em 30% das pessoas. Existem alguns padrões de imagem que são esperados para o envelhecimento normal. São eles calcificações palidais, um alargamento dos sulcos, né, e dos espaços de circulação licóricos. As formações hipocampais, elas podem sim reduzir um pouco de tamanho, a gente vê um pouco de fissura coroideia, vê um pouco de sistema ventricular, na ressonância, no SWI, é possível ver aquelas calcificações dos globos pálidos aqui, na sequência SWI. Com o passar do tempo, é possível, inclusive, ver esse hipossinal no putamen, né? E, além disso, é possível identificar alguns focos de hipersinal em T2 e FLAIR na substância branca, focos esparsos, né? Esses focos, geralmente, quando são muito esparsos, eles são completamente desprovidos de significado clínico. A gente espera, acredita que isso seja microangiopatia e gliose, mas isso, a Osborne, inclusive, ela cita que é possível ter um foquinho desse a cada década. Então, é esperado a gente ter algum foquinho e considerar isso normal. E o que é uma síndrome demencial, né? Então, a síndrome clínica caracterizada por declínio cognitivo e ou alterações comportamentais neuropsiquiátricas em relação ao nível prévio de desempenho, importantes o suficiente para interferir nas atividades da vida diária, causando uma capacidade funcional e na independência, e que não são explicáveis por delírio. Isso é muito importante, pessoal. Não dá para dar diagnóstico de demência quando o paciente está com delírio, tá? E é necessário ter pelo menos dois domínios cognitivos acometidos. Então, quais são os domínios cognitivos? Memória, função executiva, habilidade visoespacial, linguagem e comportamento. Perceba que demência não é sinônimo de alteração de memória. Você precisa ter alteração de memória, provavelmente em algum momento da síndrome demencial você vai ter, mas não obrigatoriamente é o marco inicial da doença. E qual o papel da neuroimagem, né? Basicamente, excluir demências reversíveis. Então, aqui eu mostro para vocês, em primeiro caso, de uma ressonância, né, um corte, uma sequência FLAIR, corte coronal, onde você vai ter um hipersinal da região límbica, né? Então, polo temporal, ínsula, hipocampo. Isso aqui, num contexto agudo, a gente tem que pensar em encefalopatia herpética, né? Encefalite herpética. E, ao mínimo cogitar, se você cogitar minimamente esse diagnóstico, é necessário você introduzir a ciclovir o mais rápido possível. Esse segundo caso é de um paciente que tem um meningioma, que é uma lesão neoplásica, que não é primária intracerebral, a gente diz que ela é extracerebral, né? Ela é de origem dural. E essa lesão, por estar situada na região frontal, que é a região do nosso comportamento, ela pode mimetizar um quadro de demência, né? A gente tende a pensar até em alterações do tipo frontotemporal, que existe a demência frontotemporal. O terceiro caso é de um hematoma subdural subagudo, né? Esses hematomas subdurais, eles podem causar, sim, uma certa lentificação do paciente, inclusive com um quadro que lembra um pouco depressão, um pouco de hipersonia, muito sono, e isso muitas vezes pode ser confundido com demência. Então, é importante a gente excluir essa possibilidade. E o quarto caso que eu pus aqui é uma hidrocefalia de pressão normal, que atenção, para dar esse diagnóstico é necessário ter a tríade, né, clínica de ataxia, demência e incontinência urinária. As principais doenças neurodegenerativas, elas geralmente têm uma proteína anômala que está ali causando aquele problema. No caso do Alzheimer, a gente vai ter o acúmulo da beta-amiloide, mas também da proteína tau. Existem outras doenças, né, que também são causadas por acúmulos de proteínas, né, como doença de Parkinson, corpos de Levy, atrofia de múltiplos sistemas, causado pela alfa-sinucleinopatias, né?
Taupatias, novamente, Alzheimer, DFT, degeneração córtico-basal e paralisia supranuclear progressiva. E, por fim, existem outras causas de lesões neurodegenerativas, como demências vasculares. Então, vamos falar um pouco aqui desse caso, né? Homem de 73 anos, com perda progressiva de memória para fatos recentes. A filha refere que o pai se perdeu da rua indo para sua casa, atualmente com déficit cognitivo, incapacitando-o de exercer suas atividades diárias. Pessoal, nesse caso clínico, a gente tem que pensar aqui na perda progressiva de memória para fatos recentes. Isso a gente localiza mais na região temporal, né? Pensar nas formações hipocampais. E o fato do paciente estar se perdendo, né? Então, o fato da gente estar perdendo essa capacidade de localização denota alteração parietal. Então, lembra que o Alzheimer tem muita alteração do temporal e do parietal, tá certo? A doença de Alzheimer, ela é a demência mais comum. Ela é causada por fatores genéticos e também comportamentais. Então, se eu fizer várias atividades, como aprender coisas novas, prevenção de síndrome coronariana com caminhadas, né, atividade física, evitar pressão alta, colesterol alto, diabetes, tudo isso, né, a gente pode fazer que é o nosso comportamento. Então, isso pode postergar o início do Alzheimer. Não vai curar, se você tem a genética, não vai curar, não vai impedir de você ter, mas de qualquer forma pode postergar. E além disso, a gente tem, como fisiopatologia, o depósito das placas de beta-amiloide, de proteína tal, e isso vai causar o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. Importante lembrar que a doença de Alzheimer, ela inicia-se, na verdade, dentro do nosso corpo, cerca de 15 anos antes dos primeiros sintomas. Então, 15 anos antes de você começar qualquer alteração de memória, você vai ter o depósito das placas de beta-amiloide. Então, você fica por volta de 15 anos depositando até que você inicia um quadro que chama demência, declínio cognitivo leve, né? CCL, declínio cognitivo leve. Nessa fase, você ainda não tem alteração de atividades da vida diária, mas você pode se sentir um pouco esquecido. Inclusive, o paciente geralmente tem essa queixa. E geralmente o paciente fica 5 anos nessa fase até que, por fim, ele entra no quadro demencial. E uma queixa importante para um marco, né, dessa entrada, muitas vezes é o paciente referir que o acompanhante refere que ele está esquecendo, né? Quando terceiros, familiares começam a achar que aquela pessoa está esquecendo, geralmente a gente tem que valorizar essa queixa, tá? Existem alguns biomarcadores que fazem a gente fazer o diagnóstico de demência de Alzheimer, né? Então, beta-amiloide no líquor, tau no líquor, fosfatal, PET de amiloide, e também a imagem estrutural. Então, uma ressonância alterada, marcadamente alterada, pode ser sim considerada um biomarcador. Então, no Alzheimer, você inicia com atrofia de algumas regiões pré-definidas, mas com a progressão do Alzheimer, você comumente vai ter uma atrofia global. A região mais comumente, que mais se fala, são justamente as formações hipocampais, né, que estão aqui assinaladas nessa cor azul e na seta rosa, né? O hipocampo lembra um cavalo marinho, por isso que tem esse nome. Então, a gente tem várias áreas, né, as formações hipocampais, mas abaixo das formações hipocampais, a gente tem uma área que chama córtex entorrinal, que é essa parte do giro parahipocampal junto com o suco colateral. Hoje já se sabe que o córtex entorrinal, muitas vezes, ele atrofia antes mesmo das formações hipocampais. E aí a gente tem esse estadiamento de Braque, né? Mostrando os estágios 1 e 2, onde você vai ter alteração no córtex entorrinal, que é essa imagem laranja. Os estágios 3 e 4, alteração do sistema límbico e hipocampo, né? Onde tem a memória recente. Estágios 5 e 6, a captação do pré-cúneo, lobo temporal e giros linguais. E aqui, só mostrando para vocês um exame de PET, né? O PET-FDG, que ele marca o metabolismo desse cérebro. E você percebe que quanto mais vermelho, mais quente o metabolismo, maior o funcionamento. E aqui, em questão, na região do pré-cúneo, você tem uma menor captação, né? Então, isso denota um hipofuncionamento, hipofuncionalidade dessa área, né? Então,
Eu estou mostrando aqui no pré-cúneo, mas você também vai ter isso nos lobos temporais, nas formações hipocampais. Um grande marco também da doença de Alzheimer que pode ajudar no diagnóstico é que geralmente existe uma preservação do lobo occipital nessa doença, né? Então, você vê perder por último o lobo occipital, que em contrapartida na próxima doença que a gente vai falar, na próxima aula, a demência por corpúsculo de Levy é uma área que costuma perder logo. Então, é uma forma de você fazer esse diagnóstico de forma mais rápida. E aqui na doença de Alzheimer, a gente está mostrando aqui as formações hipocampais no corte axial na tomografia, mostrando essa redução, também na ressonância e também no corte coronal, nessa última imagem, né? O corte coronal mostrando uma redução das formações hipocampais e uma ampliação do sistema ventricular do corno temporal e das fissuras coroides, né? Esse outro caso é de uma paciente de 91 anos com diagnóstico de Alzheimer há 8 anos. Você percebe uma franca atrofia das formações hipocampais e dos giros temporais, e nessa primeira imagem, uma atrofia mais pronunciada nas regiões parietais da alta convexidade. E aí, qual exame solicitar, né? Então, qual exame solicitar? A gente sempre vai priorizar a ressonância, sem dúvida, porque a ressonância consegue estreitar muito mais diagnósticos diferenciais do que a tomografia. Mas, em contrapartida, a gente sabe que pacientes demenciados, às vezes, estão agitados, às vezes não é simples fazer uma ressonância, porque o paciente precisa ficar imóvel, parado, sem se mexer, às vezes precisa de sedação anestésica, porque tem claustrofobia. Então, para esses pacientes, a gente pode usar a tomografia, tá? Então, existem estudos mostrando que a tomografia pode ser sim solicitada. Claro que é melhor a ressonância, mas não é impossível. Então, aqui estou mostrando um cérebro de um paciente com Alzheimer para vocês, e, em contrapartida, um cérebro normal. Perceba que o paciente com Alzheimer, ele tem uma atrofia pronunciada nas formações hipocampais, enquanto que o paciente do cérebro normal não tem. Também, só para título de comparação, né, um coronal T2 de uma paciente de 32 anos versus de uma paciente de 89 anos, né, a atrofia dos hipocampos. E aí, pessoal, a gente tem escalas que a gente pode usar para mensurar essas atrofias. Então, existe a MTA, que é a Medial Temporal Lobe, né? Então, essa atrofia da região medial temporal, ela pode ser classificada de acordo de 0, que é o normal, minimamente reduzido, mas totalmente normal. 2, uma redução também normal, né? Mas que também não é patológico. E aí, grau 3, e sim, você tem uma pronunciada redução da formação hipocampal, com um aumento importante do corno temporal e dos ventrículos laterais, e o grau 4, onde você vai ter mais pronunciada redução ainda dessas formações hipocampais. Então, o nível 3 e o nível 4 são diagnósticos de demência por doença de Alzheimer. E também a gente pode usar a escala Érica, né, que é uma escala que mede a atrofia do córtex entorrinal. Então, Érica 0 é o paciente normal, Érica 1 você tem uma dilatação do sulco colateral, nessa seta a gente vê. No Érica 2, a gente percebe que tem um destacamento, fazendo uma fenda entre o giro parahipocampal e o tentório, além do alargamento do sulco colateral. E o nível 3, Érica 3, você vai ter tudo isso em uma atrofia pronunciada do giro parahipocampal. São alterados Érica 2 e 3. Outra coisa é lembrar que Alzheimer é uma doença muito comum e pode ter apresentações diferentes. Então, é possível você ter uma doença de Alzheimer que surge com a clínica um pouco diferente. Por exemplo, a afasia progressiva primária do tipo logopênica, né, onde você vai ter uma pronunciada redução dos giros supramarginais e angular, certo? E aí fica a dica para vocês assistirem esse filme maravilhoso, Para Sempre Alice, que vocês vão conseguir enxergar exatamente a doença de Alzheimer da forma como ela é. Atenção que nesse filme a idade da protagonista é uma idade mais jovem, porque ela tem um subtipo de Alzheimer que é ligado a uma herança genética, né? E esse tipo de Alzheimer, que chama Alzheimer pré-senil, ele é causado por um gene específico e acomete pessoas abaixo de 65 anos, geralmente na sua abertura de quadro. Tudo de bom, pessoal. Dá um like aí. Beijo.